Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje, nessa videoaula, nós daremos continuidade, sobre a expansão e o colapso do mundo socialista. Mas, que nem a gente consegue observar, estamos na última parte, E o nosso foco dessa videoaula vai ser, falar sobre a crise do mundo socialista, ou seja, a derrubada do socialismo, principalmente aí na região do leste europeu. Tudo bem? Então, bora iniciar a nossa videoaula. Primeiramente, a gente tem que pensar assim o seguinte: quando foi, que o socialismo ele começa, vamos dizer assim, a se decair? Isso, gente, vai ocorrer principalmente durante o governo de Mikhail Gorbachev, tá? Que quando ele assume a União Soviética, a gente já observa, que o Nikita ele já tinha feito algumas críticas, sim, mas o Gorbachev ele vai criar duas políticas aí que no caso são políticas de reforma. A primeira, ela é mais popularmente conhecida como perestroika, que nada mais era do que tentar reestruturar a economia do país, até porque a gente sabe que a economia da União Soviética ela já não andava, vamos dizer assim, tão boa, que nem era no início do governo, a gente fala aí de Lenin e Stalin. A gente também, temos a segunda reforma, que ela é conhecida como a Glasnost, e nada mais era, do que uma transparência, tá, do governo da União Soviética. E só para vocês terem uma ideia, qual vai ser o principal motivo aí da perestroika e da Glasnost ela ser, implementada na União Soviética? É porque realmente a gente consegue observar que durante, o período do socialismo na União Soviética, eles tentaram de todas as formas fazer com que, a tecnologia, a produção e o bem-estar social, ele conseguisse, vamos dizer assim, ter uma ascensão. E ele sempre acabava, gente, sendo fracassado. E por esse motivo eles começaram, vamos dizer assim, fazer essas novas reformas aí como uma forma de tentar melhorar, vamos dizer, essas partes que traziam, vamos dizer assim, tanta dor de cabeça para os governantes aí. A gente começa a observar que a região do leste europeu, após a introdução da perestroika e da glasnost, muitos começaram a se reordenar, com essa mesma política aí da União Soviética, só que aos poucos, a gente observa que a região do leste europeu, quando eles começam a fazer essas reformas, muitas, acaba aderindo, vamos dizer assim, o fim do socialismo e começar a realmente, implementar aí alguns governos democráticos. E a gente vai estar falando sobre isso daí ao longo desse vídeo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, claro que desde o período, do Nikita, quando ele assume o governo, após, a morte de Stalin, a gente observa aí que já tinha-se, sim, uma cisão dentro do Partido Comunista, em que, tinha os reformistas que eram a favor, sim, de novas reformas dentro do território da União Soviética, e tinham aqueles que ainda queriam continuar, com as ideologias de Stalin. E só para vocês terem uma ideia, por conta dessa cisão, por conta dessas reformas, a gente já começa a observar aí, que até então a União Soviética, ela nada mais era do que uma junção de repúblicas. Essas repúblicas que faziam parte da União Soviética, elas vão começar a se tornar independentes. Então, que nem aqui a gente pode estar citando alguns países como a própria Lituânia, Letônia, Estônia, que elas vão conseguir sua independência entre o ano de 1990 e 1991, seguida por outros países aí também, que vocês conseguem observar nos slides, que também vão se transformar, independente no ano de 1991. Então, só para vocês terem uma ideia, esse processo de independência vai acabar desintegrando a União Soviética também no mesmo ano, tá? Então, a gente consegue já observar, que após, o Gorbachev, ele fazer essas reformas, o processo de independência, ela vai ser uma coisa muito rápida, e a própria União Soviética, vamos dizer assim, ela vai estar consciente desse processo. E como é que eu posso também estar falando para vocês? Também, vamos dizer assim, aceitando, de uma forma não muitas vezes pacífica, mas a gente, vamos dizer assim, de uma forma bem consciente. A gente consegue observar aqui, que eu já comecei a colocar para vocês alguns países aí
que se desintegraram do leste europeu. Então, eu já coloquei logo em destaque aí a Alemanha Oriental, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas a região da Alemanha, ela vai ser dividida, né, em 4 territórios de influência, e a parte da Alemanha Oriental, ela vai pertencer, né, à União Soviética. É claro que quando Gorbachev ele faz essas reformas, a gente observa que o chefe do governo da Alemanha Oriental, ele vai ser, vamos dizer assim, totalmente contra essas reformas e, né, a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, ela já tentava-se, né, já de algum tempo, fazer uma aproximação, até porque o principal objetivo da Alemanha Ocidental era fazer uma unificação dessas duas regiões. Claro que, né, o chefe do governo, né, da Alemanha Oriental, de tanto ele sofrer pressão, principalmente depois que Gorbachev ele acaba fazendo uma visita nessa região, né, e tendo muita, vamos dizer assim, muitas revoltas, muito protesto e muito apelo social, esse governante ele vai acabar renunciando, né, ao seu cargo, né, de chefe de governo, e aí sim, né, a gente diz que essa região, né, além do Muro de Berlim já ter sido derrubado, né, no ano de 1989, a gente vê que a Alemanha, né, após a sua, vamos dizer assim, a sua renúncia, a Alemanha ela vai sim, né, ser reunificada em outubro de 1990. Então, isso daqui é bastante interessante a gente observar, né, que através de uma renúncia e muita pressão popular, a Alemanha Oriental, ela deixa de ser, né, socialista. Então, assim, eu acho que uma das maiores representantes, né, quando ela acaba se desintegrando, deixando, né, de ter o socialismo, ela acaba trazendo muita força aí para outras regiões também, tá? Mas bora aqui falar sobre a Polônia, né? A Polônia vai ser uma região aí que ela também, né, vai ter esse processo de independência após, né, que a gente consegue observar aí essas reformas de Gorbachev. Então, só para vocês terem uma ideia, né, claro que até antes das reformas de Gorbachev, a Polônia ela já, né, vinha de vários movimentos aí. E o que vai se destacar vai ser um movimento sindical chamado Solidariedade. E de que forma eles faziam esses protestos, né? Principalmente fazendo greves, né? E contestando muito o socialismo. E claro que, vamos lá parar para pensar, gente, todos esses governos socialistas eles vão ser bastante repressores. E claro que o governo não ia aceitar, né, vamos dizer, esses movimentos de uma forma pacífica. Então, o governo ele vai reprimir de todas as formas. Claro, né, que a gente consegue observar aí que a pressão, né, da população vai ser tão grande na Polônia, que vamos dizer assim, o próprio primeiro-ministro, né, ele acaba sendo destituído do seu cargo e vão colocar outro, né, primeiro-ministro que não tem nada a ver com o Partido Comunista. Então, a gente já começa a observar, né, que na Polônia acaba se, vamos dizer assim, se quebrando essa hegemonia que o Partido Comunista, ela já se tinha-se de muitos anos. E só para vocês terem uma ideia, né, a Polônia, ela aos poucos vai começar a abrir, né, a sua economia para investimento de capitais estrangeiros. Então, muitas estatais, muitas empresas estatais vão acabar sendo privatizadas e uma das coisas que eles vão criar, né, é o pluripartidarismo, que nesse caso vai ser a criação de vários partidos políticos, até para que se tenha, né, eleições e o seu governo, né, ela seja eleita de uma forma democrática. Claro que nas primeiras eleições, né, quem vai acabar sendo eleito presidente vai ser o líder, né, do movimento sindical chamado Solidariedade. Tudo bem, turma? Então, bora aqui, né, continuar falando aqui sobre algumas regiões. Então, eu coloquei até o título aqui para vocês, né, o colapso do regime socialista no leste europeu, pegando ainda, né, esse mesmo foco. Então, bora aqui, né, falar sobre a Tchecoslováquia. Gente, a região aqui da Tchecoslováquia, ela já tinha manifestações desde a Primavera de Praga, tá? Então, a Primavera de Praga, que ocorreu no ano de 1969, ela nada mais vai ser do que movimentos, né? Literalmente, assim, contra o regime vigente da região. E durante a Primavera de Praga, né, vai ter um estudante
que ele, gente, ele literalmente vai se suicidar numa forma, assim, de protesto, né, contra aquele governo totalmente repressor e comunista que não traz progresso nenhum para sua população. E quando esse estudante ele acaba fazendo esse ato, né, na Primavera de Praga, no caso 20 anos depois, né, manifestantes vão acabar se pegando, né, desse episódio aí que ocorreu na Primavera de Praga e vão se utilizar, né, literalmente como se ele fosse, como é que eu posso estar falando para vocês? Como se ele fosse, assim, realmente o grande líder, né, dessa segunda onda aí de movimentos. E claro que, né, a gente vê uma insatisfação muito grande da população, a população vai para a rua, literalmente vai, né, vamos dizer assim, lutar contra o governo comunista e, né, no caso é o governo da Tchecoslováquia, ela vai sim, né, intervir militarmente, né, até se utilizando aí do exército do Pacto de Varsóvia, e claro que após, né, muitas rebeliões, né, muitos conflitos, esses rebeldes, eles vão sim conseguir, né, retirar o governo socialista do seu país. Então, só para vocês terem uma ideia, aquele líder, né, que já tinha feito os primeiros movimentos aí na Primavera de Praga, ele sim, né, que vai se tornar o presidente. Então, quando ele se torna o presidente, vai acabar se criando a República Federal Tcheca e Eslovaca. Só que, né, você vê aqui que seria uma junção de duas regiões. Só que o que ocorre, né? No ano de 1993, né, a região da Tcheca e da Eslováquia, elas vão acabar se separando, tá? E cada uma vai ser totalmente independente da outra. Então, a gente observa aqui que a Tchecoslováquia, ela vai, né, derrubar o governo socialista no ano de 1990, mas posteriormente elas vão se separar no ano de 1993. Tudo bem, gente? Bora aqui então falar sobre a Hungria, né? O líder Kadar. O Kadar, gente, novamente de um governo socialista, ele vai ser totalmente assim contra as reformas de Gorbachev. E só para vocês terem uma ideia, até por ele ser contrário a essas reformas, e também, gente, a gente tem que sempre pensar assim, nessa participação da população, tá? E por sofrer muita pressão da população, ele vai acabar deixando o governo. Então, ele também vai renunciar, né? E aí a população, ela vai se aproveitar disso daí e vai começar, né, a se iniciar o processo de democratização. Então, na região da Hungria aí, né, a gente vê que, claro, né, todas essas regiões, ela vai sofrer uma pressão muito grande, né, desses movimentos, vamos dizer assim, da derrubada e do regime socialista, mas da Hungria vai ser uma região, comparada a outras aí, né, até de uma forma assim mais tranquila. A imagem que vocês estão vendo ao lado aí, tá, é uma imagem que eu peguei da internet e literalmente, né, estão fazendo a derrubada do Muro de Berlim, tá? Que a gente fala assim que o maior símbolo, né, do socialismo vai ser o Muro de Berlim. Então, quando esse muro ele cai, literalmente, né, a gente vê que é uma fragmentação, né, uma finalização realmente, né, do socialismo na região do leste europeu. Vamos aqui então falar sobre a Romênia, né? Novamente, né, movimentos populares aí vão conseguir derrubar, né, o governo socialista. E só que assim, lá na Romênia, gente, eles vão vamos dizer assim, ser bastante radicais, né? Porque né, tinha um casal que eram os governantes, né, da Romênia, e literalmente a população vai pegar eles, vai fazer um julgamento, né? Vamos dizer assim, fazer justiça com as suas próprias mãos. E vão falar assim que aqueles governantes, eles foram totalmente assim, corruptos, eles exploraram-se muito da população e que eles deveriam pagar de alguma forma. E aí, né, esses governantes acabaram sendo fuzilados, gente. Então, assim, lá na Romênia, realmente a população, assim, eu falo assim, foi uma das alas, assim, mais radicais, tá? Claro que o novo governo, né, quando assumiu, derruba o sistema socialista e, né, uma das primeiras práticas aí que eles vão acabar fazendo é acabar com a censura e, além disso, né, vai se criar a liberdade de ter vários partidos políticos aí também. Ok, gente, vamos aqui então falar sobre a Bulgária. A Bulgária, né, o processo, vamos dizer assim,
que vai ocorrer, né, de reformas, né, na Bulgária, vai ser entre o ano de 1987 ao ano de 1990. Claro que, né, através dessas reformas que vai ser implantada na Bulgária, a gente consegue observar que o Partido Comunista, ele vai perdendo, né, vamos dizer assim, o seu poder. Até, né, que ele acaba, vamos dizer assim, sendo a minoria e deixando o posto. E o que vai acabar ocorrendo aí, né, após essa queda aí do socialismo? É claro que, após essas reformas, muito desses opositores aí, né, do governo, nesse caso, né, do novo governo que foi implantado, eles vão acabar sendo anistiados e também, né, que nem eu citei para vocês, algumas reformas vão acabar sendo implantadas, mas principalmente nessa questão econômica aí, tá? Gente, eu não posso esquecer de falar para vocês que grande parte dessas regiões vão fazer reformas econômicas, é porque literalmente grande parte desses países socialistas, eles estão praticamente falidos, tá bom? Até por não receber incentivo, né, de mercado estrangeiro, entre outras coisas mais, né? Então, uma das primeiras reformas sempre vai ser envolvido a economia, tá bom? Vamos aqui, então, falar sobre a Albânia, tá? A região da Albânia, gente, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Em relação às outras, porque literalmente a gente consegue observar que a população, ela ainda defendia, assim, o socialismo. Mas assim, a gente consegue observar que a Albânia, ela vendo o processo de desintegração do socialismo em várias regiões, ela vai acabar, vamos dizer assim, aderindo. É como se fosse uma Maria vai com as outras, né? E isso daí acaba fazendo o quê? Quando vamos dizer assim, quando esse regime nesses países vizinhos acaba, né? Vamos dizer assim, se desintegra, a Albânia, vamos dizer assim, ela acaba vendo-se forçada também a fazer reformas dentro do seu país. E aí sim, né, o socialismo, ele acaba sendo derrubado. Claro que grande parte, né, desses defensores aí do socialismo, eles não vão ser muito bem vistos, né, por esse novo governo. E claro que muitos vão acabar até pedindo exílio em algumas outras regiões, até porque tinham medo de ser perseguidos e entre outras coisas mais, tá? E, né, finalizando aqui o último slide, e um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicado, eu estarei falando com vocês aqui sobre a Iugoslávia. Tudo bem, gente? A Iugoslávia, né, gente? Primeiramente, a gente tem que lembrar assim, que a Iugoslávia, ela vai ser a junção de 6 repúblicas. O que eu já tinha explicado para vocês, né, no primeiro, né, vídeo aula falando sobre a expansão e colapso do mundo socialista, que era a junção da Eslovênia, da Croácia, Bósnia e Herzegovina, da Sérvia, Montenegro e Macedônia. Quem governava todas essas regiões era o general Tito, tá? E o general Tito, ele tinha, assim, uma prática governamental, assim, bem diferenciada. Porque são 6 repúblicas, então, gente, imagine, tem uma diversidade cultural, religiosa e étnica bastante diferente de uma região para outra. Mas, assim, a grande soberana era a Sérvia, né, através do general Tito, mas vamos dizer assim, ele tinha uma tolerância, né, na sua política. E, por a Sérvia, né, vamos dizer assim, ela ser a grande líder, ela acabou criando, né, vamos dizer assim, uma prática que era literalmente falar para que os sérvios, eles migrassem para as outras regiões, né, dessas 6 repúblicas, até como uma forma, vamos dizer assim, de fortalecer ainda mais ainda, né, a sua soberania. E só para vocês terem uma ideia, né, claro que depois, quando o Tito, ele acaba morrendo, o próximo governante que assume, ele não vai ser, né, tão tolerante, né, que no caso seria o Milosevic, tá? E esse cara, ele não vai ser tão tolerante que nem era o Tito. E aí, né, a gente consegue observar que essas outras repúblicas, elas vão querer, né, se tornar independente. Só que todas essas regiões, elas vão ter uma briga interna, porque esses servos, gente, que moravam nessas regiões, eles não aceitavam a independência. Até porque eles acreditavam, né, literalmente, esses servos que moravam nessas regiões, que eles poderiam ser rechaçados. E, né, Milosevic, quando ele vê
que essas, vamos dizer assim, que essas repúblicas, elas querem se tornar independente, ele, né, claro que não vai aceitar. Então, ele vai se utilizar muito da repressão mesmo. Qual vai ser, né, as duas primeiras regiões aí que vão, né, literalmente sair da região da Iugoslávia e vão se tornar, né, duas regiões totalmente independentes? Nesse caso, vai ser a Eslovênia e a Croácia, né? Então, essas duas regiões, visando, né, a sua independência, elas vão fazer um acordo, né, de defesa, dizendo assim que, se caso, né, elas sofrerem qualquer tipo de intervenção, né, perante a Sérvia, que uma deveria ajudar a outra. E ambas as regiões, gente, elas acabaram tendo o que a gente vai chamar que é guerra civil, porque esses servos que moravam nessa região, eles vão se levantar contra esses movimentos aí de independência, tá? E só para vocês terem uma ideia, gente, a Sérvia, né, ela vai ser assim tão intolerante, né, com esse processo de independência, que ela vai mandar se bombardear a região da Eslovênia. Gente, assim, ela vai fazer um massacre muito grande. E isso vai fazer com que outros países, principalmente da região da União Europeia, elas acabem, vamos dizendo assim, ajudando, tá? Tanto a Eslovênia quanto a Croácia, e também vão reconhecer a autonomia, né, dessas regiões. E, claro, né, após essa guerra civil, após conflitos, a Eslovênia e a Croácia elas vão conseguir se tornar independentes, sim, no ano de 1991. Então, a gente vê que dessas 6 repúblicas, né, que tinham aí a Sérvia como soberana, agora só se sobraram 4, tá? Porque a Eslovênia e a Croácia, elas conseguiram, sim, né, se tornar independentes. Então, a gente consegue observar aí que o sistema socialista nessa região, né, ela já não é mais tão vigente. Além disso, a Iugoslávia, ela tá começando, né, a se desintegrar. Falando aqui, né, sobre a Bósnia-Herzegovina, ela também vai começar, né, esse processo de independência e ela vai ser reconhecida, tá, no ano de 1992. Claro que da mesma forma que ocorreu com a Eslovênia e com a Croácia, tá? Eles também, né, vão acabar enfrentando aí, né, alguns conflitos com os sérvios que moravam na região. E, só para vocês terem uma ideia, a própria OTAN, ela vai acabar novamente, vamos dizer aí, né, intervindo, até porque a gente consegue observar que grande parte da independência dessas repúblicas, né, que pertenciam à Iugoslávia, ela vai acabar recebendo ajuda estrangeira, né, e aí sim a Bósnia-Herzegovina, ela vai conseguir a sua tão desejada independência. Então, a gente observa, né, que da antiga Iugoslávia só sobrou o quê? A região da Macedônia, né, e a região da Sérvia e Montenegro. A Macedônia, gente, claro que ela vai se aproveitar de todo esse cenário aí, tá? Eu falo assim que a região da Macedônia, ela vai sofrer um pouco, porque a própria Grécia, gente, não reconhecia a independência da Macedônia. Mas claro, né, que através de toda essa fragmentação, ela, através de um plebiscito que ela vai estar fazendo com a sua própria população, perguntando se eles querem se tornar independente ou não da Iugoslávia, né, o plebiscito vai acabar apoiando essa decisão de independência. E aí sim, no mesmo ano de 1991, tá, que foi a independência da Eslovênia e da Croácia, a Macedônia ela se torna independente também. Ok? Que nem a gente consegue observar, só sobrou apenas 2 regiões, né? A Sérvia e a Montenegro, né, da antiga Iugoslávia. E aí, né, apenas no ano de 2002, tá? Literalmente, eles vão acabar dizendo que a Iugoslávia não existe mais, até porque ela tá totalmente, vamos dizer assim, fragmentada, tá? E vai ser criado, né, 2 estados totalmente autônomos, que seria a Sérvia e Montenegro. Então, assim, economicamente, cada uma faz o que bem quer, né? Então, se quer ser socialista, capitalista, entre outras coisas, então cada um sabe o que deve fazer. Mas, assim, é o seguinte, né? Em questão de política externa, no caso aí a gente pode falar assim, em ajuda mútua militar, né? Que elas teriam uma responsabilidade comum uma com a outra. Claro que 4 anos depois, né? A região de Montenegro, ela vai acabar fazendo, né? Um referendo
e eles vão acabar, né, literalmente se decidindo pela sua independência, né? E aí a gente observa que a Sérvia, que até então lutou tanto, né, para permanecer essa soberania, ela vai acabar fazendo o quê? Até para não, vamos dizer assim, entrar em conflito com Montenegro, porque se vocês olharem aqui o mapa, a Sérvia, ela estava praticamente isolada aqui nessa região e ela não tem saída para o mar. Então, ela necessitava, né, vamos dizer assim, de um acordo pacífico com o Montenegro para poder ter essa saída por mar. Então, ela acaba, assim, né, reconhecendo a independência, a soberania, né, de Montenegro e a Sérvia, né, acaba se transformando numa região também totalmente independente aí. Ok, turma? Bem, que nem a gente consegue observar aqui, né? Falamos, né, sobre todos os países aí, né, de origem socialista e sua fragmentação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aí que eu estarei respondendo, tá? A gente se vê até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau.